Olá, amigos, tudo bem? Graças a Deus, né? Eu espero que esteja e que Deus abençoe a todos aí neste momento. Bem, muitas pessoas chegam até Jesus por meio de necessidades e buscam em busca de um milagre. E muitas dessas pessoas, pela fé, ou algumas, elas alcançam aquilo que a sua fé, exercitada em nome de Jesus, elas oram e Deus ele as concede os seus milagres. Os milagres acontecem. Ele nos encoraja a buscar, em meio às nossas necessidades, a buscar. Ele deixou vários exemplos na Bíblia de curas, de milagres, que ele opera. E continua operando se a pessoa crer. Porém, depois que acontece aquele milagre, né, não acontece o que deveria acontecer, que seria a pessoa se arrepender e converter-se a Jesus e passar a ser uma seguidora e alguém que vai testemunhar Jesus. Porque, na verdade, aquele Cristo, aquele Jesus que a curou de uma doença na carne, de uma amargura na alma, ele quer, de fato e de verdade, também salvar a alma da pessoa deste mundo, que um dia vai ter fim. Porque uma das coisas que a pessoa tem que se conscientizar, e está bem certa, é de que este mundo que nós vivemos, ele não vai existir mais. Ele não vai existir. Ele está caminhando para o fim. Isto é o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. Deus não quer que a pessoa vá numa igreja ou que a pessoa esteja na presença dele tão somente vendo Jesus como um santo milagreiro, um santo milagroso, não sei como é que pronuncia essa palavra. Jesus quer que nós o tenhamos muito mais do que alguém que realiza milagres. Ele quer que nós o tenhamos como salvador da nossa alma. Como salvador da nossa alma. E não como interesseiros dos seus benefícios, das suas bênçãos. Porque o que acontece com essas pessoas que estão na igreja por causa das bênçãos é que cedo ou tarde elas vão deixar a igreja. Diferente da pessoa que se converte, diferente da pessoa que se arrepende, a paz, e aceita Jesus como o seu único, suficiente Salvador. A pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ela está na presença de Deus, independente das circunstâncias da vida que ela leva. Independente. Se hoje ela está vivendo uma vida regalada, ela está louvando e glorificando a Deus. Se amanhã a vida dela não está tão regalada, ela está passando por um aperto, por uma fase difícil, ela vai também glorificar e adorar a Deus, porque ela entende que a vida que lhe está reservada por Deus não é aqui neste mundo. E para onde ela vai ser levada, lá não haverá doença, o corpo dela não vai ficar mais doente, não haverá mais desemprego, não haverá mais problema de pagar imposto aqui, de injustiça. Ela sabe que para o lugar onde ela vai ser o reino de Deus. Um lugar de paz, um lugar onde nós iremos adorar ao nosso Deus dia e noite, dia e noite. Então o problema, né, o perigo das pessoas ficar muito apegada a campanhas, muito apegada a receber bênçãos, é esse.
que muitas das vezes isso está a impedindo de se converter a Deus de fato, de verdade, de se arrepender dos seus pecados. Porque ela é capaz de ir na igreja num dia que ela vai fazer oração para ter as bênçãos, mas ela abre mão de ir na igreja no dia que ela tem que adorar, no dia que ela tem que ter comunhão, no dia que ela tem que se entregar ao Senhor Jesus. Veja o exemplo dos leprosos lá de Lucas 17. Veja o exemplo dos 10 leprosos. Vieram e gritaram pelo Senhor, o Senhor falou, vai lá e se apresenta o sacerdote. E quando eles foram, o milagre aconteceu, foram purificados, mas quantos voltaram para adorar a Deus? Quantos voltaram? Apenas um. E estrangeiro ainda. Voltou apenas um, e um estrangeiro que voltou para adorar ao Senhor Jesus. Lá no livro de João, capítulo 6, quando Jesus fala do pão da vida, ele multiplicou os pães e ele foi para outra cidade. Mas foi uma multidão atrás dele. E ele falou para aquela multidão, olha, vocês me procuram, não é porque vocês viram sinais, é porque vocês comeram do pão. Trabalhar e não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Ele estava falando dele mesmo, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, né? E aqui, na Bíblia diz aqui, o seguinte, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, todo homem que vier a Jesus, que o aceitá-lo, que entregar-se para ele, Jesus vai pegar essa pessoa, vai dar para ela vida eterna, e se ela estiver morta no último dia, ele vai ressuscitar. Então, meu amigo, Jesus não está em busca de adeptos, em busca de adeptos. Jesus não se preocupou, quando ele esteve aqui, com popularidade, de ser um homem que tivesse mais bens, de ter popularidade, entendeu? Jesus não se preocupou com isso. Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu à vontade do Pai. Ele mesmo diz aqui, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Está lá no livro de João, capítulo 6, lá no versículo 38, 39 e 40. Então, essa é a vontade de Jesus. Ele veio fazer a vontade de Deus e nós devemos fazer a vontade dele. Não há como eu chegar ao Pai se não for pelo Filho. Então, muito mais do que as pessoas ir na igreja, buscar por alguma necessidade que elas têm, buscar força em Deus para vencer, buscar pelo milagre, né? Por exemplo, a igreja onde eu frequento, todas as segundas-feiras nós temos o culto de oração, onde nós passamos ali 20 ou 10 minutos orando, buscando a Deus, para que Deus venha trazer solução à nossa necessidade, se nós temos alguma adversidade, para Deus afastar, para Deus repreender, mas os nossos olhos estão voltados só em uma coisa, em buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Tanto que nós adoramos, nós glorificamos a Deus em primeiro lugar. Tá certo? Então é necessário que as pessoas tenham consciência disso. Elas tenham consciência de que Jesus veio para poder salvar salvar o pecador dos seus pecados. Mas ele vai voltar um dia aqui neste mundo para poder buscá-los, para levá-lo para a eternidade. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. A paz.